Bom, oitavo ano, agora nós vamos continuar a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b, que é a nossa aula 9. Então, a primeira parte, que foi a aula 8, nós fizemos uma revisão da equação de primeiro grau. Agora, nós vamos entrar na equação, numa introdução mesmo, é uma introdução da equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Quais números elevados ao quadrado resultam em 49? Eu sei que número que é? Não, então, ó, o x ao quadrado é igual a 49. Qual número que elevado ao quadrado vai dar 49? A gente sabe que o 7 ao quadrado vai dar 49. E o menos 7 elevado ao quadrado também vai dar 49. Então, eu posso dizer que a solução para essa equação é o 7 positivo e o 7 negativo. Tudo bem? Tá bem facinho aqui, né? Olha só. A equação acima é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque a incógnita está elevada ao quadrado. Equação de primeiro grau, lembra que eu relembrei vocês? Que ela era de primeiro grau porque em cima da incógnita tinha 1, né? Quando tem 1 não coloca nada. A de segundo grau, ela tem o expoente 2. Se tem o expoente 2, é uma equação de segundo grau. Então, vamos para os exemplos. Olha aqui, ó. X ao quadrado é igual a 25. Eu coloquei uma receitinha aqui para vocês lembrarem, tá? Eu falei na equação de primeiro grau que eu teria que isolar o x, a incógnita, para descobrir o valor dela, né? Na equação de segundo grau, também eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que, olha só, eu tenho um x elevado ao quadrado. Como que eu isolo, deixo só o x? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, para poder isolar o x e descobrir o seu valor, eu inverto para a radiciação. Então, ó, x ao quadrado, eu isolei o x, e esse quadrado aqui virou uma raiz quadrada, que é a operação inversa da potência, tá? Professor, e por que esse mais e menos? Vocês viram lá em cima no primeiro exemplo que tanto o 7 positivo quanto o 7 negativo satisfaziam a potência? Então, eu posso dizer que mais ou menos vai ser o número, ou positivo ou negativo. Então, qual que é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Olha só, o 5 elevado ao quadrado é 25, e o menos 5 elevado ao quadrado também é 25. Lembrem que a regra é número negativo, expoente par, ele fica positivo. Então, eu represento assim, x é igual mais ou menos 5. 5, que é a raiz quadrada de 25, tá? Então, aqui ao lado tem a receitinha que vocês vão copiar. Vamos para mais exemplos. No segundo exemplo, eu tenho x ao quadrado é igual a 3. Existe uma raiz exata de 3? Não, não existe. Então, olha só. Transformei em raiz, isolei o x, essa potência virou uma raiz quadrada, mais ou menos, porque o número, mesmo não tendo uma raiz exata, eu não vou extrair a raiz. Mas existe uma raiz de 3. E ela vai poder ser tanto positiva quanto negativa. Por quê? Porque a raiz é quadrada, né? Número par, expoente par, gera tanto o número positivo quanto o número negativo, tá? Então, soluções como essas raízes não são exatas. Deixamos a solução na forma de radical. Terceiro exemplo. X ao quadrado é igual a menos 4. Aqui, quando acontecer isso, ela vai parar por aqui. Ela não tem solução. Por quê? Nos números reais, não existe uma raiz. Posso falar que não existe uma raiz com número negativo, tá? Esse menos aqui, olha, não existe, tá? Não pertence aos números reais. Não pertence raiz negativa no conjunto dos números reais.
Então, essa solução vai parar por aqui. Eu não resolvo, tá? Eu posso colocar que não existe solução no conjunto dos números reais. Por quê? Porque no conjunto dos números reais, números inteiros, não tem solução. Opa! Aqui é reais. Não existe um número inteiro que elevado ao quadrado, um número real, que elevado ao quadrado vai resultar em um número negativo, tá? Qualquer número elevado ao quadrado vai resultar em um número positivo. Então, isso aqui não existe, tá bom? Eu vou arrumar aqui o exemplinho. Agora, vamos para mais um exemplo, um problema. Olha só. Alexandre recortou 40 quadrados iguais em uma cartolina e cobriu com eles uma superfície de 1.440 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado? Ó, quer saber do lado de cada quadrado. Então, ele recortou 40 quadrados e cobriu uma superfície de 1.440 centímetros quadrados. Ele quer saber quanto que mede um lado. Vocês concordam que para saber a área de um quadrado, eu tenho que multiplicar? É como se fosse x ao quadrado, né? Então, cada lado é como se fosse x e x, não é isso? Cada lado representa x. E a área do quadrado, x ao quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado, deixa maior. Aqui, ó, representa o x. Aqui representa x também. A área do quadrado é o lado ao quadrado. É o lado ao quadrado. Então, aqui no caso, vai ser x ao quadrado, tá? Só que ele não quer saber a área de cada quadradinho. Ele quer saber quanto que é um lado. Então, vamos ver. Eu posso dizer que 40x ao quadrado é igual a 1.440. Então, 40 quadradinhos com essa área, né? Aqui está elevado ao quadrado, por isso que é a área, tá, gente? Se tivesse só 1.440, aí beleza, poderia ser um lado. Mas como está ao quadrado, centímetro ao quadrado, ele me diz que é a área, tá? Porque está elevado ao quadrado. Por isso que eu fiz a conta com x ao quadrado, tá? Então, 40 quadradinhos ao quadrado, né? É igual a 1.440. Como que eu resolvo isso daqui, gente? Primeira coisa que faz, isola 1.440, tá multiplicando, passa dividindo. 1.440 dividido por 40, vamos fazer a conta que eu não fiz antes. Vai dar 3 aqui, vamos ver se é 3. 0, 0, 120. Sobrou 44, 0. Ah, não, gente, dá 4. Dá 4. Não, 3 por 2. Dá 3 mesmo. 3, 120. Que sobrou 24. Baixa o 0, que vai dar 6. E deu 0, tá? Então, 144 menos 120 deu 24. Baixei o 0, deu 36. Então, x ao quadrado é igual a 36. Para tirar esse quadrado do x, transforma em raiz, mais ou menos, raiz de 36. X é igual, mais ou menos, 6. Só que aqui a gente tá falando de lado, né? Lado não pode ser negativo. Então, eu sei que o meu x é igual a 6 o quê? 6 centímetros, porque foi dado em centímetro. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, a gente tira durante a aula, tá bom? Até já.